Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o vereador Geraldo Celestino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Estão presentes aqui os membros da Secretaria de Finanças e Orçamento. Nesse momento, a Comissão de Finanças tem a honra de receber o senhor Guilherme, secretário, representando o secretário Ibrahim, não pôde comparecer. Então, já convido o Guilherme para fazer parte da mesa. A Ana Carolina Bertolo Martins, diretora do Tesouro, fazer parte da mesa. Marco Antônio de Souza, Divisão Técnica de Planejamento. Camila M., Seção Técnica de Gestão de Contas Financeiras. Por favor. A Secretaria da Fazenda irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2024, obedecendo desta forma o disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a apresentação, abrirei a palavra aos senhores vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento das metas fiscais. Os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e fazer perguntas remotamente por meio da plataforma E-Democracia. E-Democracia. As inscrições somente poderão ser aceitas durante a audiência. Eu vou abrir a palavra, aqui vai fazer a explanação, é o Guilherme, né, Guilherme? Você vai fazer? Eu vou abrir a palavra para o Guilherme e, no final da apresentação, estarão encerradas as inscrições. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento é composta por esse vereador, presidente, vereador Tiago Surfista e vereadora Carol Ribeiro. Por favor, senhor Guilherme, pode fazer a explanação. Um bom dia a todos. Em nome da Secretaria da Fazenda, agradeço a presença e cumprimento aqui, nobre vereador, os assistentes de vereador e todos que nos acompanham. Vimos hoje apresentar o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, em atendimento ao que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como já é de costume, vamos começar falando das receitas. E aí, só um parêntese para a gente ter aqui em mente que no período, o IPCA, o índice que mede a inflação, acumulado em 12 meses foi de 4,24%, e o PIB do período 3,3%. Então, toda vez que a gente comparar valores de um ano com o outro, os valores aqui estão comparados em situação nominal, ou seja, sem a correção de inflação e PIB, mas é bom a gente levar em consideração esses parâmetros. O IPCA, por quê? Porque ele vai medir o aumento de preços de produtos e serviços ou a perda do valor de compra da moeda, no período em questão, e o PIB, porque ele vai mostrar a evolução econômica do país. E esse número de crescimento do PIB, 3,3, maior do que o do trimestre anterior, que era 2,5, vai ser importante em algumas análises que a gente vai fazer logo à frente. Nesse primeiro quadro, a gente compara as receitas de maneira agrupada em receitas correntes e de capital do período até o segundo quadrimestre de 2023 com o mesmo período de 2024. A gente vê que as receitas correntes crescem de 3,9 bi para 4,3, um crescimento de 10,5%, acima de inflação e PIB. Já as receitas de capital crescem 152%, indo de 150 milhões para 380. À frente a gente vai ver o que explica esse crescimento tão grande das receitas de capital, mas já adianto que são aquelas operações de crédito, de CAF, de Desenvolve São Paulo, Finisa. Quando a gente começa a detalhar essas receitas, detalhando as receitas correntes em receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, as receitas de contribuição, receita patrimonial de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, a gente vai perceber aqui que nas receitas de impostos, IPTU, ISS, ITBI,
a gente cresce 8,2%, acima também da inflação, indo de 1,3 bi para 1,5 no período. Vale chamar a atenção aqui a queda na receita patrimonial, que apesar do valor não ser tão expressivo, mas tem uma queda de 42%, aqui basicamente as rentabilidades de aplicação financeira. Então, no ano onde o caixa está mais apertado, trabalha mais no limite, a gente fica com menos caixa disponível, naturalmente a gente tem menos entrada de recurso por rentabilidade. E lá as transferências correntes, principalmente aqui ICMS e IPVA, transferidos do Estado, a gente tem um aumento de 14,9%, bastante expressivo também, indo de 2,3 bi para 2,6. Já nas receitas de capital, vou chamar a atenção para as operações de crédito, que somaram 95 milhões em 2023 e em 2024 já passam de 320 milhões. Aqui vão estar os recursos oriundos das obras do Baquirivu, vindos do CAF, Desenvolve São Paulo, Finisa, todos esses. E nas transferências de capital, principalmente, a gente vai ter a transferência do FUNSAI, que nesse exercício já entraram 52 milhões, maior do que no exercício anterior. Quando a gente começa a detalhar, ainda comparando 2023 com 2024, pelas principais rubricas de receita, mais uma vez a maior delas é o ICMS, e a gente vê um aumento de 11,8%. Muito desse efeito explicado ali por aquele PIB crescendo. Então, a gente vê a atividade econômica mais aquecida, e isso vai influenciar diretamente nas receitas, tanto de produtos como de serviços. Então, a gente vai ver o ISS-QN também. Só que a gente vê o ISS-QN com um crescimento de 15%. Nesse ano de 2024, o ISS, que é arrecadado diretamente pelo município, crescendo 15%, ele vai muito além daquele crescimento de PIB ou de fatores macroeconômicos. A gente conseguiu arrecadar o máximo histórico do ISS-QN nesse ano. Por 3 meses, a gente arrecadou mais de 85 milhões por mês de ISS, então vem em bom momento. O IPTU, com crescimento nominal de só 2,8%, se corrigirmos pela inflação esse valor, a gente tem um decréscimo da receita de IPTU. E vou chamar a atenção, lá embaixo, para a dívida ativa de IPTU. A gente vê um decréscimo de 21%, e aí natural, porque no ano passado, nesse mesmo período, a gente tinha um PPI vigorando, que aumentou lá no ano passado essa receita da dívida ativa de IPTU, e esse ano, já com o efeito diluído, a receita é um tanto menor. Quando a gente compara agora as mesmas rubricas, as principais rubricas de receita do município, frente aos valores orçados na LOA, a gente vai perceber que, considerando passado 66% do ano, o ICMS já arrecadou 62%, o ISS 57%, chama a atenção o IPTU, que por conta do efeito de sazonalidade, advindo da cota única, esperava-se que eles estivessem em melhor lugar nesse momento. Mudando agora para despesas, no primeiro quadro, assim como a gente fez nas receitas, olhando para elas bastante agrupadas, a gente tem uma variação de 23 para 24, no orçado inicial indo de 6,2 bi em 23 para 6,7 bi em 24, o orçado atualizado de 6,9 vai para 7,2, e aí vou chamar a atenção para os valores empenhados, liquidados e pagos, mas em percentual. O orçamento de 24 é maior que o de 23, então, naturalmente, os valores empenhados, liquidados e pagos são maiores, mas quando a gente olha para o percentual, a gente vai perceber que a execução orçamentária de 2024 caminha em passo mais acelerado do que foi a de 2023. Então, nesse mesmo período de 23, a gente tinha pago, por exemplo, 46,8% do valor orçado, e nesse ano já pagamos 49,5% dos valores orçados. Quando a gente detalha as despesas em despesas correntes e de capital, e sejam as despesas correntes aquelas com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, e as despesas de capital, os investimentos, as inversões financeiras e as amortizações da dívida, a gente vê que as despesas com pessoal evoluíram muito pouco, e aqui também, ou principalmente também, pelas vedações do período eleitoral. Sendo esse um ano eleitoral, ele tem vedações específicas, seja na lei eleitoral, seja na lei de responsabilidade, quanto à evolução de gastos com pessoal, e isso fez com que a gente evoluísse muito pouco nesse sentido. Outras despesas correntes, uma evolução de 7,2%, e já quando a gente olha nas despesas de capital,
Naturalmente, como temos mais receitas de capital, as despesas de investimentos também evoluem. Aquelas lá da macrodenagem do Baquirivu, os asfaltamentos do Finisa e do Desenvolve São Paulo, que dão esse crescimento de 49,4%. Trazemos nessa tabela aí as despesas por órgão do Poder Executivo, ranqueadas dos maiores valores orçados atualizados por menores. E, mais uma vez, a Secretaria de Educação encabeça a lista, seguido de Saúde, Gestão, Encargos Gerais, Obras. E, a seguir, a gente vendo em gráfico, para ter noção, se na tabela não dá muita noção da dimensão, aqui no gráfico fica bastante claro o quanto essas principais secretarias acumulam nelas quase que o gasto total do município. Então, a gente já vai ver a Secretaria de Saúde tendo pago, nesse momento, 959 milhões, Educação, 991, Gestão, 512, porque aqui está agrupada praticamente toda a folha de recursos próprios do município, e Encargos, com 513 milhões. Aí, depois disso, vão vir secretarias como Obras e Transportes, e as demais já em valor bastante reduzido. A seguir aqui, trazendo resultados fiscais, aqueles anexos do relatório resumido da execução orçamentária, a gente começa pelo resultado primário. O resultado primário vai ser a diferença entre as nossas receitas primárias e as nossas despesas primárias. E considerando as despesas aqui, a gente está falando em despesas pagas até 31/8/2024. A gente soma um total de 4,1 bi em receitas primárias no período, 4,174 bi em despesas primárias, que dá para a gente, da diferença de um pelo outro, um déficit primário de 74 milhões. Apesar de negativo, ainda está enquadrado na meta de menos 1,1 bi fixada na LDO de 2024. O resultado nominal, que na prática vai medir para a gente a variação da dívida fiscal líquida do município. Então, a gente vem de uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 23 de 2,582 bi, e já em 31/8/24, 2,836 bi, um aumento de 9,9%. Porém, quando a gente olha para as deduções, a gente vai ver, por exemplo, uma disponibilidade de caixa aumentando bastante, demais haveres financeiros e restos a pagar se mantendo praticamente inalterado. Com isso, a dívida fiscal líquida, que em dezembro de 23 era de 1,941 bi, agora em 31 de agosto ela chega a 1,753, uma redução de 188 milhões. Ainda não atinge a meta da LDO, que é uma redução de 215, mas considerando que ainda tem 4 meses para que isso aconteça, é um resultado bastante possível e que se encaminha para cumprir a meta também. Quando a gente mostra em gráfico a evolução de resultados primário e nominal, a gente vai ver uma predominância recente de resultados primários positivos, ou seja, mais receitas primárias que despesas, e uma predominância de resultados nominais negativos em período recente, que vai mostrar a redução repetida da dívida ano a ano. Quando a gente vai olhar agora para o resultado previdenciário, a gente vai separar ele em 2 cenários. O resultado previdenciário capitalizado, que é aquele proveniente do fundo capitalizado, aquele fundo que contempla servidores admitidos após setembro de 2000. Então, ele é um fundo que tem muito mais servidores na ativa do que aposentados. A grande maioria dos servidores desse fundo estão na ativa, e isso dá a ele, naturalmente, um caráter superavitário. Então, a gente vai ver que ele, em receitas correntes realizadas até o segundo quadrimestre, soma 263 milhões, sendo 81 milhões de receitas de contribuições dos segurados e receitas de contribuição patronal 121 milhões, a receita patrimonial de 48 milhões e receitas de aportes para déficit 11 milhões. Dá um total de receita de 252 milhões. E quando a gente olha para as despesas, a gente vai ver pagos em aposentadorias apenas 1,47 milhões, poucos aposentados até o momento nesse fundo, e 4,66 milhões em pensões por morte. Quando a gente faz a diferença entre as receitas totais e as despesas totais previdenciárias, a gente tem um resultado previdenciário positivo de 245 milhões. Quando a gente vai olhar na mesma análise, só que agora para o fundo financeiro, o que a gente vai perceber é um cenário inverso. O fundo financeiro daqueles servidores admitidos até setembro de 2000,
a grande maioria dos que compõem esse fundo financeiro já estão aposentados. Então, a gente vai ver que uma contribuição dos ativos bastante pequena aqui, receita de contribuição dos segurados, 18 milhões, receita de contribuições patronais, 14 milhões. E lá nas despesas, quando a gente olha as despesas com aposentadorias, aqui já são 130 milhões, e pensões por morte, 24 milhões. Um total de receitas de 54 milhões, de despesas de 155 milhões, e isso dá um resultado previdenciário negativo de 100 milhões. Que significa o quê? Que o Tesouro Municipal foi obrigado a aportar esses 100 milhões nesses 2 primeiros quadrimestres. A seguir, os restos a pagar, aqueles que constam do anexo 7 do réu. Aqui a gente separa a situação em 2 cenários, os restos a pagar processados, ou seja, aqueles que tinham, ao final de 31/12/23, notas fiscais emitidas, atestadas e com notas de liquidações já emitidas. E no quadro abaixo vão ter os restos a pagar não processados, ou seja, aqueles decorrentes de contratos que estavam assinados, em execução, mas ainda não tinham notas fiscais emitidas ou atestadas, mas definitivamente não tinham liquidação emitida. O total de restos a pagar processados em 31/12 era de 410 milhões. Desses 410 foram pagos 370, cancelados 3 milhões e resta um saldo em 31/8 de 34 milhões. Já nos não processados, foram inscritos 128 milhões, foram liquidados 88 milhões deles, pagos 79, cancelados 17 e restava em 31/8 um saldo de 31,3 milhões. A seguir, despesas com PPP. Nesse momento, temos 2 PPPs vigentes e em atividade no município, aquela da iluminação pública e a outra do Hospital da Infanto Juvenil de Guarulhos. O total de despesas no exercício anterior foi da ordem de 5 milhões. No exercício corrente, 28,92, estimado para 25, 188. Essa estimativa segue por diversos anos à frente, por questão de espaço aqui, resumimos apenas nesses primeiros. A ideia aqui, para cumprir a legislação, é que a gente não ultrapasse nem no ano vigente e nem em todos os posteriores analisados 5% da receita corrente líquida em despesas com PPP. Então, a gente vê que em 2023 era de 0,09, 24, 0,44, estimado para 25, 2,86, e esse número vai seguir até o final delas, mais ou menos na mesma ordem de grandeza, não ultrapassando os 3%. Olhando agora para os limites, o primeiro deles, limite de gastos com pessoal do Executivo. Um total de despesa bruta com pessoal de 2,7 bi no período, sendo 2,1 de pessoal ativo, 250 milhões de inativos e pensionistas, 580 mil de outras despesas com pessoal e 320 milhões de despesa com pessoal decorrentes de terceirizados. Quando a gente efetua as deduções, e são elas 39 milhões de PDVs, 19 milhões de decisões judiciais de período anterior, e 84 milhões de inativos e pensionistas pagos com recursos vinculados, a gente fica com a despesa líquida de pessoal de 2,595 bi, que representa 44,6% da receita corrente líquida. No gráfico, a gente traz o histórico dos gastos com pessoal, e desde 2017, a única vez que a gente ultrapassou o limite de alerta de 48,6% foi durante a pandemia, logo recomposto e mantido até agora abaixo do limite. Quando a gente olha agora para a dívida, e aí é um anexo que vai parecer muito lá com o resultado nominal, e se o resultado nominal comparava a variação da dívida do final do exercício anterior com o momento atual, esse aqui a gente vai comparar o endividamento do município com a receita corrente líquida. E aí a gente vai ver que aquela dívida de 2,8 bi, que efetuadas as deduções se reduz para 1,753 bi, representa 30% da receita corrente líquida do período. Quando a gente olha aqui para essa informação em gráfico e olhando para o histórico, a gente vai ver que desde que é medido dessa forma, a gente atinge mais uma vez o nível mínimo histórico de endividamento do município, que já chegou em 105,1% em 2016 e agora na casa de 30%.
A gente olha para garantias concedidas, aquelas do anexo 3 do RGF, a gente não tem nenhum valor em garantia concedida, fica registrado. Limite da dívida previdenciária, e aqui a gente vai ver que no cenário previdenciário, a dívida de passivo atuarial ela vem se reduzindo aos poucos, ela cai de 918 milhões no encerramento do exercício anterior para 890 milhões em período atual. No entanto, a disponibilidade de caixa aumenta de 1,4 para 1,798 bi. Isso faz com que a gente tenha uma dívida consolidada líquida negativa. Isso significa o quê? Por mais que a dívida exista, existe também caixa suficiente para fazer frente a ela. Nos limites da operação de crédito, operações de crédito que têm vedações expressas aqui na lei de responsabilidade para ano eleitoral, a gente tem hoje, em operações de crédito, 320 milhões, em operações de crédito contratuais, sendo 129 milhões em operações de crédito interna e 191 milhões em externa. Externa, o CAF, e as internas, Finisa, Desenvolve São Paulo e as demais. O total, esses 320 milhões, representam 5,5% da receita corrente líquida, abaixo dos 16% do limite imposto pela resolução do Senado Federal. Quando a gente olha aqui para os limites da educação, a gente traz aqui um gráfico com histórico e a gente vai ver que, no momento, até o momento, há aplicados 20,17%. Esses 20,17% são em despesas liquidadas, ou seja, aquelas que já foram executadas, já tiveram notas apresentadas, atestadas e foram liquidadas. Considerando que a gente já atingiu 80% do valor e ainda temos 4 meses pela frente, é de se esperar que esse valor ultrapasse com alguma folga os 25%, não sendo um problema atingir a meta nesse exercício. Já os limites da saúde, limite constitucional de 15%, aqui a gente está em 26,37%, bastante acima do limite, como já é de costume. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que restem. Obrigado. Anunciar a presença da vereadora Carol Ribeiro, que está aqui com a gente, a assessora Rosângela, da vereadora Carlinda. Tem mais algum assessor de vereador? Agradecer a presença de vocês. Não houve inscrições durante a explanação do Guilherme. Eu vou abrir para o senhor fazer explanações, considerações finais. E, posteriormente, nós vamos encerrar a audiência. Mais uma vez, agradeço a todos, em nome da Secretaria da Fazenda, pela oportunidade de vir aqui e dar transparência a tudo aquilo que a gente executa durante o exercício, como é obrigatório pela lei de responsabilidade, mas também como fazemos questão de sempre de maneira transparente e clara e aberta, e da maneira mais acessível possível trazer essa informação, seja para os nobres vereadores, seja para a população que nos acompanha. Muito obrigado. Quero agradecer ao Guilherme. Em nome do Guilherme, eu agradeço toda a equipe da Secretaria da Fazenda aqui presente, a assessoria nossa, da Câmara Municipal, a TV Câmara e ao telespectador que acompanhou aí através do site, da plataforma E-Democracia. Se houve perguntas durante o debate, será respondido posteriormente. A assessoria fará resposta. Essa presente audiência estará registrada nos anais dessa casa e, posteriormente, será elaborada a ata da audiência e ficará à disposição aí dos munícipes que quiserem ter acesso. Então, como não há mais matéria a ser tratada, eu declaro encerrado a presente audiência do segundo quadrimestre do ano de 2024 da Secretaria da Fazenda. Obrigado a todos.